Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre como organizar seu dia a dia. Então, eu sempre uso uma agenda, né? Eu sempre gosto de anotar o que eu vou fazer no dia e gosto também de colocar os horários. Então, eu vou mostrar aqui o que eu acabei comprando, né? Que foi esse planner. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, cheguei a comprar esse planner, né? E assim, eu posso falar que não foi exatamente como eu pensei que seria. Ele tem essas linhas, né, para você colocar assim o que vai fazer na semana, né? Aqui, por exemplo, é sobre a questão de limpeza, mas eu vou mostrar para vocês o que é mais útil, o que eu gosto mais, e acabou assim. Eu uso ele, mas eu acabei eh, gostando mais da organização como eu ajeito, que é uma organização diária, né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu uso um caderno assim normal, sabe? Médio e escrevo o dia, né? Certo? Deixa eu colocar até aqui. Hoje é fevereiro 10, né? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem como eu tô organizando. E você também pode fazer da mesma forma, sabe? Eu acabei escrevendo da forma como faz em inglês, mas dá para você entender aqui. Então, assim, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Escrevo aqui na primeira linha, né, do caderno, assim, você pode ver um caderno normal. E escrevo o planejamento diário, coloco a data, coloquei aqui fevereiro do 10 de 2026, sabe? Tá invertido, mas só para vocês entenderem. E divido. Eu acho legal, assim, a questão do tempo, dividir em 3 partes, né? Tanto de manhã, de tarde e de noite. Mas em vez de colocar de manhã, de tarde e de noite, eu gosto de escrever assim, logo a comida, né? O que que eu vou. E aí eu coloco assim, café da manhã e coloco os horários. Então, eu coloquei. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Aí eu coloquei café da manhã e eu botei aqui os horários. Os horários é 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloquei aqui. Aí eu gosto de almoçar um pouco mais tarde, que é 1 da tarde. Então eu dividi o outro horário para o almoço e coloquei 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde. E acabei que dividi esse horário e coloquei a janta e é mais ou menos 6 para das 6 horas até as 7, no máximo estourado, 7 da noite, que a gente janta. Porque às vezes o horário do meu esposo para ele chegar em casa, às vezes, né, muda, às vezes chega um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo. Mas graças a Deus é sempre nesse horário. E é mais ou menos nesse horário que eu gosto. Eu gosto de jantar em torno das 6, 6h30 no máximo. 6h30 eu já estou com fome. Então, eu achei legal, né, ver essa ideia para mim de dividir o tempo do dia, né, em 3 partes, como eu mostrei aqui, não sei, não ficou legal, né, eu estava olhando aqui, pelo vídeo, que fica ao contrário, mas é só para vocês terem uma noção. Então, como eu coloquei, assim, os horários nessa partezinha aqui, né, já vem, assim, na folha do caderno, ela tem essa divisão. Então, eu posso muito bem ou colocar aqui, né, os horários, ou dessa parte aqui que também já está dividido. E eu gosto, é porque eu não tô aqui com meu marcador, mas eu gosto de marcar com o marcador, né? Tipo, quando termino de fazer, por exemplo, eu escrevi aqui, tomar o café da manhã, né? Aí vamos colocar aqui que bateu 8, consegui tomar meu café da manhã às 8 ou um pouco antes. Então, eu gosto de fazer um checklist aqui e vou e marco também nessa parte daqui, tá vendo? Como que eu já tomei o café da manhã. Então, caso tenha um atraso, eu coloco nos outros horários e também eu escrevo
nas outras linhas o que eu vou fazer, sabe, questão de, limpeza da casa, ou então vídeo aqui para o YouTube, ou se eu vou estudar algo, né, leitura da Bíblia, se eu vou estudar inglês, então eu vou e coloco, nas linhas que estão em branco, né, nas linhas que, ainda não tem os horários, e aí eu vou preenchendo cada horário, e aí fica mais fácil de eu acho melhor, né, do que eu vou fazer no dia a dia. E assim, eu gosto mais assim, porque tem todo esse espaço para eu escrever o que eu vou fazer no dia. Enquanto que nessa agenda, né, ela foi muito boa, assim, para ela dividiu assuntos de finança, colocou outras coisas, sabe, assim, programação de viagem, eh, também sobre organização de quanto vai gastar no supermercado, umas coisas muito boas. Só que eu pensei que iria ter uma organização do tempo, sabe, do que eu iria fazer no dia, como eu pensei que iria ter o que eu estou escrevendo manualmente, eu pensei que ia ter algo assim. E infelizmente não tem. Ela acabou, né, nessa agenda acabou dividido por assuntos e ficou um pouco confuso para mim, sabe, assim, porque eu tenho que ficar virando a agenda, às vezes tá no final, sobre questão de lista de compras, ou então, como falei, sobre limpeza da casa, aí tá na frente, por aí vai. Então, assim, ela é muito bonita, ela é muito colorida, eh, ela chama atenção, né, dá vontade, assim, de estimula mais até o cérebro, assim, para a gente fazer as atividades. Essa agenda aqui. E eu programei até uma viagem que eu vou fazer com meu esposo esse ano por meio dessa agenda, né, eu coloquei o valor total do quanto a gente vai gastar e quando vai ser e por aí vai, programei, coloquei aqui o local, quanto tempo para chegar no local e por aí vai. Tentei organizar algumas coisas por, por essa agenda aqui, mas assim, para organizar meu dia a dia, tá funcionando mais da forma como eu coloquei, assim, sabe? E olha que hoje mesmo, por exemplo, eu tinha organizado para, um exemplo, lavar os dois banheiros. Acabou que não deu para lavar os dois banheiros. Só acabei lavando, as roupas, consegui pintar minhas unhas e por aí vai. E estudei inglês, graças a Deus, né, também, eh, mas ficou com faltas aqui, né, eu acabei também não fazendo meu exercício hoje, e então essas pendências eu já sei, assim, o que eu preciso fazer ainda hoje, ainda dá para eu fazer algumas coisas aqui que eu marquei para fazer no dia de hoje. E assim, eu consigo ver isso porque eu escrevi. Agora, nessa agenda aqui é mais complicado, assim, não não me facilita tanto, assim, sabe, na hora para eu saber o que eu tenho que fazer no dia. Eh, Apesar de ser colorida, como eu falei, né, ela não é tão prática, assim, para mim. Eu fico meio perdida, assim, né, na questão das folhas. Para ver uma coisa eu tenho que ir no fundo, para ver outra coisa eu tenho que ir na frente da né, não fica no mesmo local. Então, assim, não foi ruim a compra, né, mas, não vou estar comprando de novo, essa mesma agenda. Vou tentar usar ela o máximo, né, só que como eu falei que, assim, para o dia a dia, tá melhor a forma como eu faço, assim, sabe, de escrever exatamente o que que eu vou fazer no dia, e vocês podem também pegar isso como ideia, sabe. E para vocês verem, não precisa, assim, pra fazer um planejamento, né, uma organização do tempo, um planejamento, do seu tempo, né, caso você não queira gastar muito também, né, porque uma agenda, assim, toda colorida, toda ajeitada, assim, é mais caro. Enquanto que, assim, o caderno que eu tô usando, vocês podem ver a capa assim mole, simples, foi assim, acho que em torno de $1, $1,25 custou esse caderno. E você pode fazer a mesma coisa, caso você não queira gastar tanto, ou então, se você tem outra forma, né, o melhor jeito é como você achar melhor para você. Comigo tá sendo assim, né, eu vou estar fazendo
dessa forma, como eu mostrei aqui no caderno. E vocês podem copiar se quiserem também dessa forma, ou então fazer de outro jeito também. Não existe a melhor forma, sabe? A melhor forma é aquela que você consegue executar as atividades que tem que fazer, né? Sem deixar uma atividade sem fazer, né? Organizar seus horários, sabe? Organizar seu tempo para poder fazer todas as atividades que você tem que cumprir, tanto no dia a dia quanto na semana e por aí vai. E não tem nada melhor do que esse ano começar organizado, né? Eu tô tentando o máximo ser organizada, assim. Eu não nasci organizada, eu não era, assim, uma criança ou uma adolescente organizada. Eu me empolgava, era no começo, quando eu ia pra escola e tudo. Eu tentava, sabe, o máximo, eu gostava de tudo colorido, ou então de organizar, eu gostava de organizar o material, sabe, esse momento de organizar a bolsa para ir pra escola. Então, quando terminava as férias, eu tinha esse momento. Eu tinha isso, né, de essa antes de ir para a escola, eu gostava, né, eu ficava deslumbrada pegando o material, pegando as coisas e organizando a mochila, me preparando para a escola, né. Só que, depois eu não mantinha a organização, sabe, eu ia na empolgação no começo, né, ter as coisinhas novas e por aí vai, só que no decorrer do ano, acabava que eu não mantinha essa organização. Então é um desafio pra mim, é algo assim que eu tenho que me policiar, porque senão minhas coisas ficam, sabe, tudo bagunçada. Eu gosto e mexo muito com papel, então se eu não tomo cuidado, acaba que, né, fica papel assim na minha mesinha que eu tenho do lado da minha cama, então eu tenho serve de tanto mesa de maquiagem quanto mesa, assim, pra eu organizar, assim, meus papéis, sabe, meus estudos, meus livros. Então, eh, era isso que eu queria falar pra vocês, assim, que isso serve pra gente organizar tudo que a gente quer fazer no dia, né, pra mim tá funcionando dessa forma. E era isso que eu queria falar pra vocês, né, que pra mim eu preciso, né, ter o papel. Eu gosto muito do papel. Agora tem pessoas que usam celular, né, tem pessoas que acabam usando computador, celular. Então vai de pessoa para pessoa, mas eu mostrei aqui mesmo, eh, minha realidade e também mostrei o que eu gosto, né, meu gosto de estar escrevendo, de ter mesmo um caderninho ou então uma agenda, né. Mostrei aqui para vocês, sobre a questão também, né, vocês podem ver. Falei exatamente assim, que não é aquilo que é o mais caro, que é o que funciona. Você pode como eu mostrei aqui pra vocês, né, que o que eu acabei comprando, que é o mais caro, não é tão prático para mim, não tá funcionando. Então você vê que o mais simples é o que, me ajuda mesmo no dia a dia pra eu estar fazendo as coisas, não deixar nenhuma pendência. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês também e seja de relevância, né, para a vida de vocês. Então, não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. Não esqueça de escrever aqui nos comentários e muito obrigada pelas pessoas que estão comentando. Cada vez mais está tendo pessoas comentando. Eu fico muito feliz por isso. E outra coisa, não esqueça de seguir esse canal. Esse canal está crescendo aos poucos, mas é isso. Eu quero cada vez mais estar falando sobre desenvolvimento pessoal. E eu tô feliz que, mesmo que aos poucos, está crescendo o canal. E eu não vejo a hora de estar cada vez mais crescendo e que muitas outras pessoas, assim como vocês, que já estão me ajudando, né, possa vir para esse canal, que possa ser ajuda, que possa ser de bênção para a nossa vida, para minha vida também. Então é isso, gente. Espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.